Olá, eu sou Tabata Pote e esse é o Análise Direta, transmitido para todo o Brasil em mais de 190 países pelo canal 1 Europa. E hoje nós vamos falar sobre emoções. Você se considera uma pessoa que expressa os seus sentimentos? Como lidar com as dores emocionais e as frustrações ao longo da vida? Ficou curioso? Então fique com a gente, o Análise Direta está começando. E para nos ajudar a entender mais e refletir sobre dores emocionais e como que elas impactam a nossa vida, eu recebo aqui nos nossos estúdios a psicanalista Patrícia Arilha. Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Tabata. Esse é um assunto que quantas pessoas a vida inteira não sabe lidar com as suas frustrações, com seus medos, anseios, crenças e que realmente traz aí um decorrer de uma vida que muitas vezes ela fica aprisionada e não consegue colocar o seu potencial de vida no mundo, né? Agora, falar de emoções na vida adulta não tem como começar sem antes falar na infância, né? Porque nós somos o resultado, aliás, né? Do que nós fomos na infância, de como fomos criados, de como fomos tratados, né? Então, a emoção, a forma como a gente lida com os nossos sentimentos hoje, na fase adulta, tem muito a ver com a nossa infância? Vou te falar o seguinte, né? Que hoje, na psicanálise, nos grandes profissionais que ajudam as pessoas a se desenvolverem como seres humanos, a maior pesquisa vem gestacional e até os seus 7 primeiros anos de idade. Por quê? Porque é a nossa formação. Quem não tem estrutura sólida não tem como levantar um prédio. Não tem como você chegar no 45º andar se você não tiver uma estrutura sólida. E nós vemos dentro do consultório, né, a quantidade de pessoas que têm um resultado, uma vida inteirinha, por exemplo, de uma mãe e de um pai que não quiseram que aquela criança nascesse. Porque nós temos uma mente inconsciente dentro da barriga da mãe. A gente vai começar a desenvolver e nos tornarmos consciente ali pelos 2 anos de idade, que é a formação, né? Pode, não põe o dedo na tomada, cuidado para descer da escada. Então é a primeira formação de crenças, onde tem uma necessidade de segurança, de amor, de carinho. Quantas crianças foram criadas de qualquer jeito? Não amamenta, não dá comida, a nutrição necessária e a nutrição moral, a nutrição emocional, a nutrição alimentar. E daqueles 2 anos de idade, vai se desenvolvendo aquela criança até os 7, onde, imagina, desde a gestação até os seus 7 anos de idade, onde estão formados ali os seus valores, os seus princípios. E hoje em dia se estuda mais ainda e a gente vê muito em consultório, né? Eu formo profissionais da área, os psicanalistas, e a gente verifica o quê? Que os psicanalistas atendendo mais e mais pessoas em que essa estrutura até os 7 anos de idade, quanto mais vai vindo a evolução dos pais, eles vão criando essas crianças de uma forma que não tem estrutura. Então são pais que sempre estão numa correria absurda, não conseguem dar atenção de qualidade, né? O tempo de qualidade é muito importante, são criados por terceiros, muitas vezes, a maioria das vezes, terceirizando a educação para a escola. A escola não tem afeto. Muitas escolas têm, mas 95% das escolas não têm afeto. E essa criança ela precisa de quê? De afeto, de cuidado, de carinho, de amor. E aí a gente vê toda essa estrutura. As crenças dessa criança, a moral dessa criança, está sendo construída por quem? E aí a gente vê o que está acontecendo com os adolescentes. Uhum. E aí a gente vê o que está acontecendo com os adultos. Os adolescentes que eram para ter terminado a tua fase da adolescência, que era nos seus 19, 20 anos, hoje se estende aos 25 anos. E nós vemos adolescentes de 40 anos morando na casa da mãe. Então você vê, e tudo isso está envolvido o quê?
o amadurecimento. Né? Nós vemos adultos parecendo crianças. E aí você fala, onde entram as dores? Começa pela formação da família. As famílias estão tendo filhos muito mais tarde. E eles olham para os seus pais como foram conquistados muito mais rápido, mais fácil. Tabata, hoje em dia, olha nos nossos pais, com a nossa idade, antigamente, o que eles estavam fazendo? Já tinham um emprego estabelecido, né? Uma carreira já muitas vezes promissora, né? Casa, carro, já tinham conquistado tudo. E aí, eles tinham uma forma e eles tinham também a dificuldade deles, mas eles lutavam para a vida. E hoje o que a gente vê? Os pais facilitando tanto a vida dos filhos que eles... É uma expressão que parece ser brutal, mas é uma realidade que a gente vê no consultório. Aleijando os seus filhos. Aí se tornam adultos frágeis, que qualquer coisinha se desmorona. E aí a gente vê o quê? O nível, né? Eu sei que em rede assim a gente não pode falar de uma forma tão pesada, mas a gente vê muitos adolescentes, grandes adolescentes hoje querendo tirar a sua própria vida. Mas num número muito maior. Crianças num nível de ansiedade absurda. E para tentar apaziguar aquela ansiedade, eles se mutilam, eles tiram a própria vida, eles usam drogas. Para quê? Para amortecer isso. Isso entram as dores emocionais. Então, a estrutura gestacional até seus 7 anos de idade, se você não coloca as frustrações, os limites, a educação, a moral em que o seu filho, para ele ter o que ele deseja, não é se jogando no chão, fazendo birra, chantagem. E muitos dos pais hoje em dia também fazem chantagem com seus filhos de uma forma... não colocando limite de acordos, e sim de chantagem mesmo, né? Você não me ama se você não fizer isso, se você não fizer isso vai acontecer isso. Vai colocando de uma forma tão desequilibrada, né, Tabata, que o que acontece? A gente vê adultos o quê? Não aguento frustração. Eu não aguento frustração, então eu preciso ter o quê? Elementos externos, ir pra balada, beber até cair. Né? Passar mal. Tem um relacionamento, se entrega como se não houvesse o amanhã, né? E morre por conta de um relacionamento. Mas espera aí, quantas vezes, né? Não sei quantos anos você tem, Tabata, mas quantas vezes já não levou fora e tá tudo certo, vambora. Vida que segue, né? Vida que segue, né? E a gente vê que os adolescentes de hoje em dia, até adultos. Então, assim, tudo começa realmente da infância. E inicia na educação. Inclusive, falar aqui de neurotransmissores, né? Os neurotransmissores, né? Que são ali já desde dentro da barriga da mãe, uma mãe que está mais equilibrada, passando bem, desejando aquela criança, sendo nutrida por alimentos mesmo saudáveis, fazendo um exercício físico, sendo acompanhada mentalmente, emocionalmente. A gente vê quanto essa criança já vem de uma forma diferente. E não estou falando de mundo ideal, perfeito, no mínimo não ser tão abrupto e tão traumático, né? E aí a gente vê uma mãe que está mais preocupada com a educação dessa criança, não dá só o que ela quer, dá o que ela precisa. E a gente vê muito disso, né? Os pais dando muito para os seus filhos o que eles querem para ter em troca o amor. E entra de novo a chantagem. E essas crianças não estão sendo realmente preparadas para o mundo, né? Elas estão sendo preparadas para um mundo ali, que os pais estão criando, e não para o mundo lá fora. E quando ela vai para o mundo lá fora, ela não aguenta, porque a gente sabe que o mundo aqui fora, né? Ele não é o conto de fadas que os papais colocam dentro de casa. E aí a gente precisa verificar o quê? Como que esses pais chegaram nessa conclusão em que eles precisam dar tudo para os seus filhos? Por quê? Então a gente entra naquela questão dos pais. Os meus pais vieram de uma geração. Essa geração, ela já foi um pouco mais
trabalhada em que as mães já saíram para fora para trabalhar, os pais também, então eles ficavam mais independentes, certo? Aí vem os meus pais e vem me criar. Vem de uma geração, o quê? Aquela geração em que as coisas eram um pouco mais fáceis para ele, então eu tive mais acesso a mais coisas. Eu sempre estudei em escola pública, num lugar perigoso, então a gente verifica o quê? Que teve mais estrutura real do que é a vida. Aí estudei fora do país, tive que lutar muito para estudar, para ir para fora. Não foi meu pai me pagou meu intercâmbio, minha mãe me pagou o intercâmbio. Não. Vai estudar, vai conquistar, vai batalhar. Literalmente passar necessidades básicas fora do país, porque teve bolsa de estudo, mas não tive como trabalhar, não tinha casa. Não, eu tive que ir trabalhar lá fora e mandar ver para conseguir estudar também. Eu tinha bolsa de estudo. Não tinha auxílio alimentação nem moradia. Então, bora trabalhar. Então, toda essa dificuldade, né, foi minha formação para me tornar uma pessoa muito mais forte. E o que a gente vê hoje na formação? Adolescente, não quero estudar. Não vou lutar para nada, meu pai vai me pagar aquela faculdade XPTO. E aí, quando eu me formar, eu já vou ter, inclusive, a empresa do meu pai para administrar. E ele não dá valor nenhum. Inclusive, ele não dá valor à vida. Nem à própria vida, porque ele se põe em risco constantemente, o tempo todo. Como se a vida realmente não valesse nada. E nem a vida do outro, porque ele não dá valor à própria vida. Como que ele vai dar valor à vida do outro? E aí a gente vê o quê? Aqueles pais que tentaram facilitar ao máximo para os seus filhos. O que eles recebem em troca? Confronto, briga, falta de educação mesmo. E aí os pais entram naquele confronto e falam assim, o que eu fiz? Você fez demais. Esse foi o problema. Os pais fizeram demais. E mimaram esse ser humano que hoje em dia está aí, querendo que caia do teto a situação. E não vai cair. E não sabe lidar com as emoções, né, Patrícia? Nada. A gente fez tá traçando, né, essa linha do tempo para que a gente possa entender de fato, né, como que as emoções, elas são criadas ou como que a gente lida com as emoções, né, que isso não é de agora, da fase adulta. Nossa, fulano, nossa, não cresceu. Mas aí a gente precisa olhar lá atrás, né? Mais uma análise direta vai fazer um intervalo, é bem rapidinho. Na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre emoções com a psicanalista Patrícia Arília. Não saia daí, a gente volta já já. E o Análise Direta está de volta. Ao meu lado, a nossa convidada de hoje é a psicanalista Patrícia Arília. E o tema não poderia ser outro senão emoções. Afinal, todos nós lidamos com os sentimentos, com as nossas emoções, só que alguns lidam melhor, né, e outros nem tanto. E aí a gente vê o que muitas vezes hoje em dia adultos frustrados, né, que não sabem como lidar com rejeição, com abandono, com o desemprego, né, com alguma situação, às vezes até menos grave do que isso. Mas antes a gente precisou traçar, né, Patrícia, um pouquinho sobre de onde vem, né, tudo isso, essa frustração na fase adulta, vem lá atrás, né, na infância, que você bem disse aqui. Agora, uma coisa que eu queria saber de você é com relação à tecnologia, né? Hoje nós temos acesso muito fácil a tudo, né? A informação está na palma da nossa mão. E até anos atrás a gente ainda tinha a questão de ligar o computador, né? Acessar a internet. Rede de escada, né? De escada, né? E muitas vezes fazia isso à noite. Então, assim, as coisas foram evoluindo. Hoje não. Tá ali no celular. É muito mais fácil, muito mais cômodo. Entretanto, isso também traz algumas desvantagens, que é a questão de que adolescentes, adultos também, adultos, né, da nossa geração, que perderam o hábito, por exemplo, de ler, então tem uma leitura mais
rápida, né? Às vezes só lê o título de alguma reportagem, algo assim. Quero, não quero, ou né? Ou nem faz isso. Adolescentes, pior ainda, né? Que Sim. e crianças, né, que estão nascendo agora já com essas facilidades. O quanto isso é maléfico para nossa estrutura emocional? Primeiro que a gente precisa entender que toda a fonte de prazer, né? Então, nós temos aqui, assim, a neurotransmissão. Bem-estar na serotonina, certo? E a dopamina, que é a recompensa. E o que acontece? Quando a gente está com muito eletrônico, a gente fica o tempo todo em processo de dopamina, não quero, não quero. E você faz uma seleção que o seu cérebro, ele vai recebendo a neurotransmissão de estou conseguindo o que eu quero, estou conseguindo, não quero, tudo muito rápido. Só que a gente sabe que na vida real não é assim. Eu fui estacionar o meu carro na mesma rua. Eu tive que dar uma volta de 30 minutos, respirar fundo e aceitar, porque é uma rua contramão e tá tudo certo. Então, nível de entender a percepção é o que o adolescente e o adulto tá perdendo. Por quê? Porque você ativa tanto com a tecnologia através de música, através de... A gente sabe que existem vários tipos de música, né? Músicas que te acionam prazer imediato, música que faz com que sua neurotransmissão te traga tantas sensações que não são reais. E a gente verifica criança, adolescente e adulto, estimulando tanto, que ele começa a ficar tão frustrado e deprimido com a vida real. Isso é vida real. E os milagres, elas estão na vida real. Elas não estão. O prazer verdadeiro, ela não está na tecnologia. Ela está em conviver. Então as pessoas deixaram de conviver, de conversar. E eu tenho uma amiga que ela fala assim, nossa, Paty, às vezes dá vontade, eu tô falando com aquela pessoa, dá vontade de colocar no 2x do WhatsApp, sabe aqui 2x? Não tem 2x. Perdeu o curtir o outro. O processo de plantar vai crescer e vai colher. Então a gente vê muita gente deprimida, frustrada, ansiosa, com síndrome do pânico, porque esqueceu que a vida real, você vive na vida real. Você precisa plantar, vai crescer e você vai colher. O que for, promoção do trabalho, um relacionamento, os seus filhos, tudo você precisa desse trabalho. E a tecnologia está fazendo o quê? Você nem planta, você só colhe. Então a dopamina que você está o tempo todo ativando, quando você... E o cortisol, né? Cortisol, adrenalina, hormônio do estresse, vamos falar assim, né? O hormônio do estresse, que é o cortisol, se você fica nesse processo de ansiedade o tempo todo, o que ele vai fazer? Vai aumentar o nível de cortisol, que é o hormônio de estresse. E a gente sabe que o estresse, quando você gera pico de estresse, tem um momento que sua glândula adrenal não consegue produzir mais aquela quantidade que você está estimulando. Te joga em apatia para fazer a recuperação. E você volta para onde? Para o plantar. E aí aquela pessoa, o que ela faz? Ela não deu nem tempo de dormir, tentar recuperar, porque ela caiu numa apatia, e ela pega de novo, logo acorda, pega o celular, de novo, recompensa, dopamina, estresse, e aí de novo, buf, cai. E aí a gente vê uma quantidade de pessoas deprimidas, não sabendo lidar com as suas frustrações. Você me falou da tecnologia. A tecnologia é rainha de fazer isso. Tudo automático, tudo funcionando muito rápido, mas nós não funcionamos assim. E o corpo padece. Então a gente vê pessoas que vai afetar o corpo. Deprimido, neurótico, crises de pânico, de ansiedade. Por quê? O corpo não dá conta. E ele vai te mostrar através de quê? Ô, querido, vamos parar? O que é a síndrome do pânico? O que é? Nada mais é do que deu pane. É uma ansiedade tão grande. Deu pane. Vamos desligar o sistema. A pessoa paralisa. Ela precisa respirar para o corpo acalmar e voltar uma neurotransmissão. Começa de novo, planta. E as pessoas, elas não sabem disso, porque elas estão totalmente ali envolvidas com esse processo que chega a ser desumano, né?
É desumano, não é humano, não é normal esse processo que a gente está vivendo. E aí vai de nós, adultos, fazermos, eu tenho uma frase que é clichê, fazer o que deve ser feito como um adulto faz. Criança se joga no chão, não sabe o que fazer, um adulto manda fazer. Um adulto, ele tem que ter consciência, parar e fazer. Adulto consegue trabalho, adulto consegue ganhar dinheiro, adulto, ele para e resolve as soluções. E quando a gente está nesse pico de ansiedade maluca e o tempo todo na estimulação, você se torna o quê? Novamente criança. Dá pane, você precisa, mesmo que seja, sabe, se jogar no chão é uma expressão, mas você precisa parar tudo para alguém vir te ajudar, porque você se torna criança novamente. Então você vê o desenrolar de tudo volta, começa tudo de novo. E o que é o processo evolutivo do ser humano? A tecnologia ela é maravilhosa. É a dose. Nós estamos aqui, gravando, passando essa informação para as pessoas. A tecnologia é maravilhosa. Mas como que a gente está usando isso? Ah, eu não tenho Instagram? Tenho 2. Por falta de um, eu tenho 2. Dou 2 redes. Então, trabalho com isso. Mas o que a gente precisa entender? Qual é a dose disso? É viver mais com as pessoas. É curtir mais o seu filho. Tira a tecnologia. Tira. Esse final de semana eu tenho 4 filhos, né? Esse final de semana, criançada, o que nós vamos fazer? Tem tempo para a tecnologia. A gente foi pintar o hall da entrada de casa. Entendeu? A gente foi tomar sorvete, ninguém com celular. Vamos tomar sorvete todo mundo junto, lá no açaí, não sei onde. É conviver, é viver, é tirar a tecnologia. Tem tempo. Não estou falando que vai virar né, vai para as cavernas. Não! É tempo. E o adulto tem que colocar esse limite. E nós, adultos, colocarmos limites em nós e nas crianças, quem tem que colocar limite? O adulto. Né? Então, a gente vê as pessoas literalmente perdendo a noção emocional, mental, porque só quer dopamina, só quer um neurotransmissor de excitação, de adrenalina. Só que o corpo físico não aguenta. Ele faz o quê? Tira da tomada, desliga, joga para apatia e para depressão. O excesso de ansiedade, muitos, joga para a síndrome do pânico, faz parar. Depois ele cai totalmente na apatia. Percebe? Não sei se você percebeu já, conhece alguém. Ansiedade demais, chega um momento que ela derruba. Porque o corpo fala, pode parar, não tem mais onde eu produzir cortisol e adrenalina. Dopamina, não tem. Bluf, derruba. Vê o mecanismo? Uma sabedoria. Nós somos perfeitos, é a gente que acaba com tudo. E a gente está falando de, né, basicamente aqui, tecnologia, né, que tá realmente as pessoas estão aprisionadas a ela, né, ao invés da gente utilizar, né, como você bem disse, com sabedoria mesmo, né, sabendo o momento certo de desligar, como a gente fazia antes com o computador. A gente não faz com o celular, né? Tá todo momento ali. E aí tem aquelas pessoas também, adultos, né? Que trabalharam, são muito assim, digamos, workaholic, né? Viciados em trabalho. E isso tem muito, principalmente aqui em São Paulo, né? Nossa. Que a cidade meio que te leva a isso. E o quanto é difícil, né, você lidar com... Você está demitido. E aí Nossa. dá uma pane, né? Como lidar com isso? Como você já atendeu alguém assim? Vários. Sabe assim, adulto que, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? E a pessoa não sabe, fica totalmente perdida. Tabata, a gente verifica aí também a inversão de valores, né? Você trabalha... Para que você trabalha? Né? Você trabalha para ter o seu dinheiro e você desfrutar do seu dinheiro, ou você trabalha só para reconhecimento, que aí entram os traumas? O trabalho, ele está totalmente relacionado... É sua segunda família. Onde você vive mais? Trabalhando. Se você vê a linha do tempo, com quem que você convive mais? Com o pessoal daqui da emissora ou você na tua casa? Porque tem uma parte que você está dormindo, tem outra parte que você está com a tua família, tem outra parte que você está trabalhando, né? Eu falo pro meu sócio brincando, né? Eu falo mais com você do que com o meu próprio marido. Porque é o tempo que tem, né, nesse processo de vida. Então, as pessoas, elas precisam ter muita sabedoria. A gente, lógico, tem que fazer o nosso melhor. Sempre. Mas o melhor
naquele período de tempo. O problema entra que a gente fica tão alienado com tanta informação, mas tanta informação, que a gente não consegue fazer o nosso próprio trabalho direito. Então a gente tem que fazer, inclusive, 2 vezes o nosso próprio trabalho, ocupando mais espaço de tempo, porque a nossa mente está muito acelerada. E a gente, muitas vezes... Eu quero que vocês pesquisem em casa se você não está fazendo 2 vezes o seu trabalho. Por falta de atenção, porque não está ocupando o tempo. Aí fala, não, Paty, as pessoas estão realmente trabalhando mais horas. Eu entendi. Mas será que você está trabalhando mais horas porque você não está conseguindo realmente se dedicar 100% ali? Porque a tua mente está indo no celular, porque a tua mente está conversando com um colega de não sei o quê, porque você precisa tomar 10 cafés, e o café, ao mesmo tempo que ele te dá um ponto de concentração, falando da naturopatia, ele te desliga e dispersa. Açúcar e café. O que o brasileiro mais faz no trabalho? Tomar café. Café e açúcar. E com açúcar, maioria. Os neurônios, aquela rede sináptica, um golinho de café, ativa. 2 xícaras de café, começa a dar problema nas sinapses. Então, ela precisa de muito mais esforço para se concentrar, para conseguir fazer o trabalho dela. E isso é estatístico, isso dentro do consultório que a gente mais vê, e é inacreditável. E aí, entrando nessa questão do trauma, né? O trabalho, sendo a nossa segunda família, para muitos, é a única família, porque ele já saiu de casa, só trabalha e volta para casa sozinho, vamos dizer assim. Tem muito a ver, e eu quero que analisem mesmo, né? O chefe, ele é o nosso papel, o nosso chefe, ele é o nosso papel do nosso pai dentro de casa. Quantos trabalham loucamente para conseguir o reconhecimento do chefe? E esqueceu que ele precisa recuperar os seus elos com o seu pai. Porque ele não conseguiu. Porque o pai só criticava, só julgava, só literalmente, né, colocou ele em apuros, não defendia. Tem um equilíbrio ali, né? E aí ele vai buscar o quê? O reconhecimento onde? Não teve em casa, no trabalho. Ele fica um viciado em recompensa. Entra de novo na dopamina. Entendeu? Olha o vício. Entra de novo na dopamina. Ele fica viciado no trabalho, porque no trabalho ele tem recompensa. O que ele não teve na casa dele. E aí a gente vê um monte de gente com burnout. Se fala muito sobre burnout, outro burnout, mas o pessoal entender a sigla, né? Por quê? Porque ele está loucamente precisando, ele está desesperadamente buscando o pai e a mãe dentro do trabalho. Olha como se interliga. E veio o quê? Trauma infantil. As grandes empresas hoje em dia, eles estão com muito empenho dentro do tratamento psicológico dentro das empresas, das grandes corporadoras. Porque nunca vai ser tudo substituído por robô. Esquece. Sempre vai ter o ser humano. E o ser humano precisa estar em equilíbrio. Só que o que a gente está vendo? Muitos. Ai, meu chefe me frustrou. Pede demissão e vai embora. Por quê? O pai não deu limite. Não aceita a frustração. Então a gente vê uma rotatividade de jovens muito grande, que não fazem carreira. E nós vemos as pessoas que têm ali 35, 45 anos entrando num estado emergencial assim, porque trabalha tanto, que está deixando os seus filhos, os seus parceiros em casa e ficam doentes por trabalho, que aí é a necessidade do reconhecimento dos seus pais. Meu Deus. Patrícia, a gente vai para um intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o quanto as emoções estão ligadas com a alimentação, com o nosso corpo físico. Não saia daí, o Análise Direta volta já já. O Análise Direta está de volta. O tema de hoje é emoções. A nossa convidada de hoje é a psicanalista Patrícia Arilha. Patrícia, antes do intervalo eu disse que a gente falaria sobre o quanto as emoções estão ligadas com o que a gente se alimenta, que você até trouxe aqui, né, no bloco anterior, falou sobre café, né, principalmente no trabalho que o brasileiro tem essa mania de tomar café. Eu sou uma delas. Eu também. Sem açúcar. Sem açúcar e detalhe, de manhã.
Tá tudo certo. Ah, é uma delícia, né? Não tem como ficar sem. Mas a alimentação, ela tem a ver, ela pode aumentar o nosso nível de ansiedade Pode. ou de, sei lá, tristeza? Sim. Vamos lá. A gente precisa entender que o nosso corpo precisa de nutrição para nutrir o cérebro. Cérebro, corpo. Se nosso corpo está inflamado, o nosso cérebro não funciona. Faz parte do nosso corpo. A neurotransmissão não funciona. Para você ter uma ideia, Tabata, 95% da serotonina, que é o neurotransmissor ali que te traz bem-estar, só bem-estar, 95% é produzido no intestino. Oi? Pois é. Se o seu intestino, já ouviu aquela frase, né? A pessoa é enfesada. Uhum. Exatamente isso. Uma pessoa que não tem um fluxo intestinal adequado com água, no mínimo, né? Eu falo que é um cálculo muito rápido, 35 ml para cada quilo de peso. É esse cálculo que você tem que fazer, o que você tem que tomar por dia. Se o seu intestino não está hidratado, se você tem toxinas na alimentação, o que são as toxinas na alimentação? Vai desde o agrotóxico que está no teu alimento, então existem processos para você tentar neutralizar o máximo desses agrotóxicos, os industrializados que têm corante, conservante, coisas inacreditáveis, por exemplo, o leite de caixinha. Leite de caixinha, gente, tem água oxigenada, tem formol, tem um monte de coisa que as pessoas nem imaginam. Por quê? Porque não estudaram para isso. Ok, mas enfim, existe. Então, vai sim ir intoxicando, né? O excesso, tudo excesso. E o brasileiro é arroz, feijão, batata frita, carne não varia a alimentação. Essa não variedade faz com que você fique só com aqueles tipos de nutrientes. E a gente precisa o quê? Muita variedade. Vamos trocando o feijão por lentilha. No outro dia feijão, no outro dia lentilha. A lentilha tem B6 que para o equilíbrio da vontade desesperadora de comer, ela equilibra. Esse desejo literalmente desesperador de comer. A ansiedade e também para a depressão. Lentilha, um simples alimento. O arroz ele tem muito amido, tem muita glicose, mas você substitui pelo integral que tem mais fibra. Vai ajudar o quê? O seu intestino a fluir melhor e absorver o excesso de glicose. Nós brasileiros comemos muito açúcar, muita glicose. A glicose inflama o excesso de glicose. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho diabetes. Mas espera aí, você vai lá e chupa uma balinha. Você aciona o quê? Insulina, certo? O hormônio que vai fazer o quê? A glicose entrar dentro da célula. Só que imagine que você fica o tempo todo colocando açúcar para dentro do seu organismo. E o açúcar não é só o açúcar, não é só a bala, o chiclete, não. É o pão, é o macarrão, é a bolacha, o carboidrato em si. E aí você vai o quê? Acionar a glicose. A insulina. O pâncreas vai lá, insulina. Produz tanta insulina que não cabe mais dentro da célula. Aí vira uma doença que chama resistência insulínica, um processo no corpo que gera mais inflamação. Logo, a pessoa fica extremamente irritada, a pessoa fica inchada, a pessoa não tem mobilidade mental e capacidade de conseguir gerir as suas emoções. O leite que eu estava falando, a caseína. A caseína é a proteína do leite. Não estou falando da lactose, que é a glicose do leite, estou falando da caseína. Por exemplo, ela também dificulta a neurotransmissão. Eu estou falando de um tipo de neurotransmissor que inicia no intestino, mas tem vários. Então, a gente verifica aquele monte de criança com TDAH, que agora está no auge, né? Todo mundo tem TDAH, que é uma questão relacionada a você não ter concentração. E muitas têm névoa mental. O que é névoa mental? É essa inflamação que vem do açúcar, que vem da caseína do leite e que vem do glúten. O glúten está principalmente nas farinhas, né? Na farinha de trigo, centeio, cevada, tem glúten, que é a proteína do trigo, principalmente. Então, o que acontece? Ela inflama esse processo. E a pessoa, ela fica como se fosse mesmo uma névoa. E aí causa depressão, irritabilidade, ansiedade, falta de foco, concentração. E vão se desenvolvendo
E a falta de nutriente em si, né? A falta de nutriente, a gente precisa muito de magnésio. Nosso solo é pobre em magnésio. Magnésio, já tem pesquisas que saíram, né? Por exemplo, magnésio treonato, ele rejuvenesce 9 anos o cérebro de uma pessoa, tomado dessa forma correta. E a gente não tem magnésio. Entendeu? Processos inflamatórios, a cúrcuma, que é uma raiz, um tempero, ela sendo ingerida da forma correta, ela desinflama e é utilizada, já tem várias pesquisas, óleo de coco e cúrcuma, para Alzheimer. E está todo mundo esquecido, nós não estamos falando só do limite do Alzheimer. Quantos de nós, por excesso de inflamações e informações, inflamamos o nosso cérebro? E acaba aí com a neurotransmissão, o bem-estar. Quem toma metilcobalamina, B12 de uma forma absorvida para o organismo, B9, que é o metilfolato, zinco, cérebro, hormônios, ele tem uma capacidade de conseguir fazer construções que não tenha invasão de pensamentos. Já viu aquelas pessoas que elas falam, nossa, eu tento ser positiva, eu tento ter uma linha de pensamento e não consigo. Invade tudo. Como pode, vitaminas básicas, te nutrir de uma forma que você consiga ter o controle desses pensamentos, dessas emoções. E aí a gente vê um monte de gente deprimido, com síndrome do pânico, TDAH, níveis de autismo por falta de nutrição. Meu Deus. É porque tudo tá ligado, né? Quando a gente fala de... o Brasil lidera os casos de ansiedade, na América Latina, né, no caso. Os casos de depressão estão aumentando assustadoramente. Diagnósticos de TDAH, como você falou, meu Deus. E aí a gente fica se perguntando de onde está vindo tudo isso, né? O que explica a tecnologia, como bem falamos aqui, e a alimentação. O quanto a alimentação piorou. Demais. Né? O quanto a gente não tem mais tempo, né, para preparar a refeição, como os nossos pais antigamente, que almoçavam, jantavam todo dia, aquela comidinha e tal, caseira. E hoje, você vai no mercado, é uma... imensidão de coisa pronta, né? De variedade de embalagens, isso e aquilo. E aí, às vezes, a gente não percebe, né? Mas isso daqui está nutrindo também as nossas emoções. Exatamente. Né? Não é só o corpo, não é só a balança, não é só a estética. Tabata, eu trago uma teoria que eu trago para as minhas alunas, tanto de naturopatia quanto de psicanálise, que é assim. Nós somos um triângulo. Corpo, mente e emoções. O nosso processo evolutivo necessita disso. Nós estamos aqui e o nosso processo evolutivo é um corpo, mente e emoções. Cérebro faz parte do corpo. A mente está ligada com o cérebro. As emoções, ela tem outro dinamismo, mas não vem aqui ao caso, depois a gente conversa mais sobre isso. Mas está interligado e uma interfere na outra. Então, como que você desleixa do seu corpo, tentando tratar suas emoções e, nossa, vai em tudo quanto é tipo de profissionais para dar um jeito, ou uma pílulazinha mágica? Não tem pílulazinha mágica. Não tem. Não tem. É um processo. E quando muita gente fala assim, é porque eu me desenvolvo mentalmente, emocionalmente, mas você deixa seu corpo em segundo plano, terceiro plano muitas vezes. Você está mais focado no seu trabalho, entre outras coisas. E aí a gente esquece do maior presente que nós tivemos para a nossa evolução. É um corpo físico. E eu não estou falando de idolatria de corpo, de forma alguma. Tá? Eu estou falando em todos têm importância. Não adianta você ficar orando 20 horas por dia se você também não está nutrindo o teu corpo. Não adianta você nutrir o seu corpo se você não está orando. Não adianta você, entendeu? Não cuidar da sua mente, só falar coisas ruins para as outras pessoas, ou se detonar mesmo. Tem aquelas pessoas que são autodestrutivas, não precisa ninguém para destruir ela. Ela se destrói. Então, você vê que está tudo interligado? E a gente precisa olhar para isso mais do que nunca. Porque o mundo acelerado, com a tecnologia, as pessoas entrando num processo de desequilíbrio, se a gente não olha para o todo, a gente entra na maré, né? E vai. E vai. Agora, para a gente finalizar, tem como
a partir de agora, quem está nos assistindo, fazer alguns exercícios, né, de como é que eu estou me cuidando, né? Como que eu estou cuidando das minhas emoções, do meu corpo, fazendo todo esse caminho. Eu vejo assim, Tabata, tudo é uma questão de equilíbrio. Vamos dividir setorizando. Se você puder pegar papel e caneta e você fizer uma análise, como eu estou me cuidando no meu corpo físico? Eu estou me alimentando direito ou eu estou sempre beliscando algum docinho, porque eu estou ansiosinha? Começa. Está comendo de verdade? Você está dormindo bem? 7, 8 horas ao dia? Você está dormindo sem o celular? Gente, já está mais do que comprovado, né, que existem elementos que, né, rede vibracional que afeta nosso cérebro, gente. O celular não tem que estar na cabeceira. Você não tem que dormir, você tem que desligar o seu celular 2 horas antes de você dormir. Você está acordando e você realmente, a primeira coisa que você faz, a primeira motivação do dia, aquilo se arrasta o dia inteiro. Você escreve pela manhã ou você pode escrever mesmo um caderninho, uma frase de impacto para você. Cada um tem a sua frase de impacto. Eu tenho minha frase de impacto. E para você já acordar ali animadaço, porque é um novo dia. Quantas pessoas não acordam no dia seguinte? E a gente não dá o devido valor. Você sai para ver a natureza, mesmo que seja, olha para uma árvore. Aqui a gente está rodeado, né? Olha para uma árvore, se conecta. Você é um ser natural, você precisa. E qual é a primeira conexão? Tecnológico, não tem como. Então, se a gente começar os relacionamentos com as pessoas, você está falando bom dia, desde o porteiro até o teu chefe, parando de julgar. Tudo que a gente julga no outro volta para a gente automático. Você está fazendo um julgamento porque se passa primeiro por você. Quando você julga alguém, você pensou, já reverberou em você. Já te desequilibrou. Então, são pequenas coisas na alimentação, com a escolha. Você pode escolher entre um sorvete, que é um veneno, vamos dizer assim, entre comer uma fruta. Ah, Paty, pô, sacanagem, né? Que comparação. Tá bom, então escolhe uma coisa um pouquinho mais saudável, até o momento que seu corpo se acostuma com o bom. Isso é amor próprio. E quando a gente se cuida, se ama, a gente está fazendo o nosso maior dever, porque a gente transborda. Ninguém dá amor se não tem amor. Isso é o básico, Tabata. Maravilha. Patrícia, quem quiser te conhecer, aprender mais com você, também onde te procurar? Eu estou no Instagram, no @curasnaturaismulher e no @patriciaarilha. Pode procurar lá a gente, que a gente vai receber com todo amor e carinho. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença aqui, foi um prazer. Prazer é meu, Tabata. Até uma próxima. Até. Tchau. E o Análise Direta fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube para rever este programa, compartilhar com amigos, familiares. É Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.